I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May. And we haven't seen to the bottom. I think we'll get a chance to look further down. Dave. I told him you were. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. Em 1968, astronautas na missão Apollo 8 da NASA viram algo que deveria ser impossível. Nos últimos momentos antes do nascer e do pôr do sol lunar todos os dias, eles perceberam uma névoa se formando no horizonte e, em seguida, nos últimos segundos antes do sol nascer ou se pôr, eles viram faixas brilhantes de luz irradiando da superfície, ascendendo abruptamente para a escuridão. Na Terra, desfrutamos desses raios deslumbrantes 2 vezes por dia como resultado da dispersão da luz solar pela nossa atmosfera. Mas a Lua não tem atmosfera. Há pequenas quantidades de alguns gases nobres como hélio e argônio na exosfera lunar, mas para todos os fins, o espaço acima da superfície da Lua é um vácuo. Então, de onde vieram essas faixas de luz? A resposta não está nos gases atmosféricos, mas sim na poeira. O fenômeno observado pelos astronautas da Apollo foi causado pela luz passando e sendo dispersa por camadas de poeira lunar microscopicamente que haviam sido removidas da superfície da Lua. Para os astronautas das missões Apollo, isso teria sido algo lindo de se testemunhar, mas a poeira lunar tem um lado sombrio. Após o final da última missão Apollo, Gene Cernan, que também foi a última pessoa a pisar na Lua, disse o seguinte: acho que a poeira é provavelmente um de nossos maiores inibidores para uma operação nominal na Lua. Acho que podemos superar outros problemas fisiológicos, físicos ou mecânicos, exceto a poeira. A partir de relatórios tirados das 17 missões Apollo, bem como da análise de trajes espaciais, máquinas e equipamentos depois de terem retornado à Terra, agora temos uma imagem muito clara de quão prejudicial a poeira lunar pode ser. Ela obscureceu significativamente a visão dos astronautas durante os pousos lunares, causou danos a equipamentos e objetos pré-existentes na superfície lunar quando soprados pela explosão das espaçonaves de pouso, entrou nos módulos lunares e de comandos, não apenas causando irritação nos olhos, nariz e pulmões dos astronautas, mas também cobrindo telas, danificando equipamentos eletrônicos e corroendo interruptores mecânicos, afetou e às vezes quebrou completamente relógios, câmeras, rovers e equipamentos experimentais usados na superfície da Lua e em cada fenda nos trajes espaciais dos astronautas. As fechaduras e zíperes das mangueiras tornaram-se difíceis de usar, a mobilidade do traje foi reduzida, os displays do sistema de suporte de vida eram difíceis de ver, as viseiras estavam arranhadas, os eletrônicos superaqueciam e as falhas nos trajes se tornaram mais comuns, levando a perdas de pressão. E mesmo quando tentavam remover a poeira com aspiradores de pó e escovas no módulo lunar, nunca foram capazes de se livrar completamente dela, fazendo com que os trajes espaciais piorassem gradualmente ao longo do tempo. Os astronautas da Apollo 17 passaram o maior tempo fora do módulo lunar, mas conseguiram apenas 22 horas de EVAs na superfície. Durante os danos quase irreparáveis foram causados aos trajes, se tivessem realizado mais trabalho na superfície lunar, os trajes eventualmente teriam se tornado inúteis. Mas 22 horas são apenas uma fração do que seria necessário para qualquer futura missão à Lua. Em 2015, a NASA apresentou seus roteiros de tecnologia espacial, que identificaram um objetivo-chave extremamente ambicioso. Eles queriam que seus trajes espaciais fossem capazes de sobreviver a 100 EVAs, um total de 800 horas passadas na superfície lunar, quase 37 vezes a duração das EVAs dos astronautas da Apollo 17. Mais do que qualquer outro problema enfrentado pela NASA ou por qualquer outra agência espacial, isso poderia ser a realização ou o rompimento de uma base de longo prazo na superfície de nossa Lua. Mas como você começa a estender a vida de um traje espacial tanto assim? Para chegar a uma resposta, primeiro precisamos entender como a poeira lunar é formada e por que ela gruda em qualquer coisa que entre em contato com ela. Ao contrário da superfície da Terra, a superfície da Lua está quase constantemente sob bombardeio de pequenos e grandes meteoritos, alguns deles com apenas micrômetros de diâmetro. Essa chuva de detritos faz com que partes das rochas lunares se quebrem, criando uma camada de poeira fina na superfície lunar. Ocasionalmente, esses impactos de micrometeoritos atingem com tanta força que derretem os minerais contidos no solo, transformando-os em vidro.
A poeira lunar é uma mistura de partículas superfinas e vidro extremamente afiado que também é incrivelmente seca. Não há água no solo ou no ar para agrupar as partículas e não há erosão natural pelo vento para desgastar as bordas afiadas. Então, isso obviamente não se mistura bem com os mecanismos intricados dos trajes espaciais lunares. A poeira é pequena o suficiente para entrar em quase qualquer fenda e graças aos fragmentos de vidro na poeira, pode facilmente arranhar superfícies de vidro ou metálicas. Mas isso é apenas o começo do problema. Graças à falta de atmosfera ou campo magnético na Lua, a poeira lunar está exposta a cada fração de radiação que é lançada sobre ela. No lado da Lua exposto ao Sol, as partículas na poeira são atingidas por radiação X e ultravioleta, causando a emissão de elétrons, criando cargas positivas na superfície das partículas de poeira. No lado protegido do Sol, o oposto acontece. As partículas recebem elétrons dos ventos solares, fazendo com que se tornem carregadas negativamente. Essas cargas positivas e negativas nas partículas criam potenciais eletrostáticos na superfície da Lua, chegando a 20 volts no lado diurno e surpreendentes menos 3.800 volts no lado noturno. Quando os astronautas da Apollo 8 viram as belas faixas de luz ao pôr e nascer do Sol, não estavam vendo a dispersão de radiação através de gases atmosféricos, mas sim a luz passando por uma coluna de poeira fina lançada da superfície da Lua pela levitação eletrostática. As partículas de poeira de cargas iguais se repelem e são repelidas pela superfície lunar, criando uma fonte de microdust afiado que se eleva acima do horizonte. Esta é a mesma poeira pela qual os astronautas da Apollo caminharam e levantaram enquanto trabalhavam fora do módulo lunar, grudando em seus trajes da mesma forma que um balão carregado estaticamente gruda em suas roupas. A carga é uma das principais razões pelas quais a poeira é tão irritante, mas também pode ser a forma de nos livrarmos dela. Em 2021, como parte do desafio de ideias inovadoras e transformadoras da NASA, eles encarregaram estudantes universitários de todo o mundo de criar novas formas de lidar com o problema da poeira lunar. Algumas das soluções vencedoras incluíam fibras condutivas inspiradas no pelo de chinchila, uma escova eletricamente carregada que poderia ser alimentada por radiação UV e um tecido para trajes espaciais que imitava a maneira como certos insetos usam estruturas capilares para coletar e depositar pólen. Todas essas ideias usam diferentes formas de resolver o mesmo problema, mas compartilham uma abordagem comum: usar carga para remover passiva ou ativamente a poeira dos trajes espaciais. Em sua simplicidade, o problema se resume a isso: como fazer com que a camada externa do traje espacial repele a poeira carregada em vez de atrair. A NASA encontrou uma solução elegante. Em vez de tentar redesenhar completamente a camada externa do traje, eles decidiram criar um sistema que pudesse ser facilmente integrado às camadas de tecido e material pré-existentes encontrados na geração atual de trajes espaciais. A ideia deles era criar um traje que pudesse gerar sua própria corrente elétrica, que expulsaria ativamente a poeira, atuando como uma espécie de escudo de energia. E o primeiro desafio foi escolher o material condutor do qual os eletrodos seriam feitos. Esse método de ejeção de poeira não era novo. Foi inspirado nos sistemas de escudo de poeira eletrodinâmica que têm sido usados pela NASA desde o final dos anos 1960, em coisas como painéis solares, câmeras e radiadores térmicos. Mas em quase todos esses casos, os eletrodos, que eram feitos de prata, cobre ou um composto de índio e estanho, eram colocados em corpos rígidos fixos. Um traje espacial é projetado para se mover, a camada externa é composta por segmentos de tecido que se sobrepõem nas articulações quando o astronauta move os braços ou pernas. Então, enquanto os eletrodos de prata e cobre usados nos sistemas EDS pré-existentes podem ser excelentes condutores elétricos, com sua baixa elasticidade, eles não sobreviveriam ao cansaço causado pelo constante movimento das articulações. Então, um novo condutor era necessário, um que tivesse alta condutividade elétrica, mas que fosse flexível o suficiente para suportar as significativas forças exercidas sobre ele durante atividades extraveiculares. E a resposta foram os nanotubos de carbono. Estes são tubos cilíndricos de átomos de carbono que se estendem apenas 1 nanômetro de diâmetro, com paredes com apenas um átomo de espessura, como uma camada fina e longa de grafeno que foi enrolada em um tubo. Os nanotubos de carbono são incrivelmente fortes, com uma resistência à tração consideravelmente maior do que a do cobre, prata ou ouro e possuem uma condutividade elétrica muito alta. Os CNTS também são muito leves.
Se compararmos a massa de diferentes condutores necessários para criar um escudo de poeira eletrodinâmica nas áreas dos joelhos, cotovelos e botas de um traje espacial lunar, cerca de 101 gramas de fio de cobre seriam necessários, mas se substituirmos o cobre por nanotubos de carbono, você só precisa de cerca de 16 gramas. Os nanotubos de carbono são uma excelente escolha, pois poderiam fornecer alta condutividade com baixa massa, enquanto também seriam capazes de resistir às 800 horas de EVAs necessárias para futuras missões lunares. Então, depois de optar pelos CNTS, foi apenas uma questão de encontrar uma maneira de integrar esses nanotubos na camada externa do traje espacial. Os trajes espaciais lunares são compostos por até 21 camadas de material, com uma camada externa de ortofabric composta por uma mistura de fibras como Gore-Tex e Kevlar. Os eletrodos de nanotubos de carbono foram transformados em fios e depois tecidos nesta camada externa na direção longitudinal para limitar a força de tração aplicada aos eletrodos, e também foram espaçados entre si para evitar arcos elétricos. O ortofabric nesta camada externa age como um isolante natural, mas há uma chance de que ele possa ser degradado por altas tensões. Através de testes, descobriu-se que o ortofabric poderia resistir até 1200 V, então o sistema de remoção de poeira foi limitado a cerca de 1000 V para evitar a ruptura dielétrica do material isolante. Então, como o sistema de remoção de poeira realmente funciona? Os eletrodos de nanotubos de carbono são primeiro conectados em paralelo e depois ativados por uma corrente alternada de várias fases a tensões entre 600 e 1000 volts e correntes muito baixas, em torno de 3 microamperes. Isso estabelece ondas repetitivas de campos elétricos que se movem pela superfície externa do traje espacial. Ao interagir com as partículas de poeira carregadas, eles adicionam uma força repulsiva adicional às partículas com base em interações de Coulomb, repulsão devido à interação de dois objetos carregados. Essa força repulsiva é, no geral, maior do que as forças gravitacionais e adesivas que prendem as partículas ao traje, fazendo com que a partícula seja ejetada do ortofabric. Mas isso também funciona para partículas não carregadas que estão presas ao traje. Ao interagir com um campo elétrico não uniforme, como neste sistema, a poeira não carregada pode ser repelida através de algo chamado força de eletroforética. No geral, a energia elétrica do sistema é transformada em energia mecânica à medida que a poeira é removida do traje. Para testar o sistema, a NASA construiu um protótipo de junta do joelho com nanotubos de carbono tecidos em uma camada externa de ortofabric e usou um simulador de poeira lunar que foi testado em diferentes cenários. E o que eles encontraram foi notável. Através da análise de imagens de alta resolução tiradas do tecido antes e depois da ativação dos eletrodos, eles viram que até 96% do simulador de poeira lunar foi removido pelo sistema. Isso tem um enorme potencial para uso como parte de futuras missões lunares. O sistema de remoção de poeira pode estar continuamente ativo durante as EVAs, impedindo que qualquer poeira se ligue, ou pode ser ativado manualmente quando um astronauta notar uma grande acumulação de poeira. Essa tecnologia de prevenção de poeira pode parecer trivial, mas essa poeira lunar extremamente afiada é uma ameaça à vida em potencial para qualquer futura colônia lunar. Esse tipo de efeito ambiental simples, que requer um material inovador para ser superado, é o cerne do que torna a engenharia emocionante. Uma solução relativamente simples que qualquer novo graduado em engenharia poderia ter ajudado a desenvolver, e continuar a ver seu trabalho aterrissar na Lua. Ver seu trabalho sair do laboratório, para o chão de fábrica, para o mundo real é um dos processos criativos mais satisfatórios do mundo.